Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do nosso Senhor. Eu sou a obreira Luci Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Luci Claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos estudando a série de devocional Segredos de um Lugar Secreto. Hoje, o 22º dia, estamos falando sobre armas espirituais. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas armas espirituais que se contrapõem, que estão juntas uma com a outra aí, que é sobre a santificação e a consagração. Uma está ligada à outra. O que é santificar? Santificar é tornar santo algo, é estar consagrando algo, é tornar sagrado aquela pessoa, né? No caso, nós estamos falando de pessoa, né? Santificar é ter uma prática mais rígida, uma prática separada. E consagrar é a separação total aí, né? É tornar sagrado, é separar, é oferecer aquela pessoa, no caso, porque estamos falando de nós, né? A Deus. Então, quando você pensa em santificar e consagrar, ou seja, é separar alguém para um momento de santificação, para se tornar exclusivo de Deus. Olha, a consagração e a santificação é algo que nós, como cristãos, deveríamos ter como prática diária na nossa vida. Todos os dias nós deveríamos nos separar das coisas deste mundo para o Senhor, nos santificando, ou seja, nos tornando santo, porque o Senhor é santo e a Ele importa isso, que sejamos santas também, né? Deus, Ele não gosta de pecado, não tem como. O pecado é aquilo que nos afasta do Senhor, né? Aquilo que traz separação entre nós e Deus. Já disse aqui para vocês, o amor de Deus por nós não tem nada que vai separar, nem o nosso pecado. Mas o nosso pecado separa a mim de Deus, a você de Deus. Não Deus de você, mas nós de Deus, porque Deus é santo. E a pureza do Senhor, a sua santidade, não tem como habitar no mesmo lugar que o pecado. Não tem como. Então, nós, para que sejamos santos, precisamos, ou seja, para que estejamos santas aí, precisamos nos separar, ou seja, nos consagrar. É importante a prática da consagração diária da nossa vida, né? De tornar ali sagrado, de oferecer ao Senhor as nossas vidas. E então, como fazer isso, irmã Luci? Como é que eu vou me consagrar ao Senhor para me santificar para Deus? Bom, uma das coisas que você pode fazer é através daquelas práticas que nós já temos ensinado aí ao longo desses 22 dias, ter este momento de devocional, de secreto, no lugar secreto com o Senhor, através da sua oração, através do seu jejum, através da sua adoração, através do seu louvor. É assim que você consegue se consagrar, ou seja, se separar para ser santificada a Deus. Quando você tira períodos diários da sua vida aí, períodos talvez semanais maiores, mas todos os dias você tirando períodos para oração, para a dedicação da leitura da palavra, para adoração, para jejum, para louvor. Quando você tira esse tempo, você consegue se separar, ou seja, se consagrar para Deus. E aí, com isso, você começa a santificar a sua vida, né? Começa a ver as coisas que está errado e então ir limpando aí da sua vida para se santificar ao Senhor. Amém? E um dos primeiros passos aí para que você possa se santificar, ou melhor dizendo, você se separou, né? Se consagrou.
E uma das coisas que você pode fazer para se tornar mais santa, para ser separada para Deus aí, é a prática da confissão do pecado. Esse é o primeiro passo para a santificação. É você confessar o seu pecado. Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, mas deixa eu dar uma recapitulada aqui com você. Quando você confessa o seu pecado, ou seja, diz para o Espírito Santo, é verdade, Espírito Santo de Deus, eu concordo com o Senhor, eu errei. Eu fiz errado, isso está me separando, me afastando de Deus, porque o pecado não deixa Deus estar perto de mim, eu quero confessar. Não porque eu tenho medo das consequências do que vai acontecer, mas porque eu realmente entendo que eu pequei e eu não quero mais praticar este ato pecaminoso. Quando você então confessa e se arrepende, o arrependimento é eu não pratico mais, então você começa a receber de Deus aí a justificação, ou seja, aquele passaporte, vamos dizer assim, para estar diante da presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor, mas muitas vezes nós nos tornamos inacessíveis aí porque nós agimos em pecado. E isso é algo que todos os dias está à nossa volta, por isso nós precisamos nos santificar e nos consagrar, ou seja, nos separar e nos tornarmos santas, porque sendo santo nós veremos a Deus, né? Então, quando você começa primeiro passo aí, confessa o seu pecado, se arrepende de verdade, então você começa a receber a justificação. E este caminho de arrependimento vai fazer com que você assuma os seus erros e se disponha a mudar, e então você vai ser abençoada e honrada por Deus. Amém? Eu tenho certeza disso. Segundo passo, não ceder às carências carnais, não ceder à sua necessidade carnal. Veja, quando Jesus foi ali para aquele deserto e Satanás então tenta o Cristo, né? E ele fala, olha, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pão. E Jesus então com a palavra de Deus diz, olha, a palavra de Deus está dizendo que nem só de pão viverá o homem, né? Então, Jesus ali, ele não permitiu que a sua fome, que o seu momento, que a sua necessidade, ele estava ali 40 dias e 40 noites, sozinho, no deserto, né? Com fome, mas ele não permitiu que a sua necessidade momentânea vencesse. Ao contrário, ele deixou com que a palavra de Deus o ajudasse a resistir àquela cilada. Eu quero dizer para você que chegou o momento de você começar a tomar a mesma posição. Sabe, parar de ficar cedendo às carências carnais, às vontades da carne. Às vezes as pessoas falam, mas eu não faço isso, eu não sou mais firme com Deus por causa de tal coisa, né? Quantas vezes eu ouvi mulheres dizendo que não é mais firme com Deus por causa do marido? Está colocando desculpa na onde não deve ser. A sua vida com Deus é exclusiva sua. Não tem nada a ver com seus filhos, com seu marido, com a sua escola, com o seu trabalho. Isso é algo seu. É você que tem que tomar uma posição. Ou você cede ao mundo, às coisas que o mundo te oferece. E quando eu digo mundo, gente, eu não estou falando só das coisas ruins, não. Eu estou dizendo da correria do dia a dia. Ou você cede às suas vontades, né, à sua carne, ou você dá lugar ao Senhor. Você precisa colocar um limite nisso, você precisa colocar um basta nisso e começar a não permitir que as suas necessidades momentâneas mate o futuro da bênção que o Senhor tem para você. Você precisa aprender a utilizar estas armas espirituais da consagração e da santificação. Quando você se consagra a Deus, então você mata aí essa vontade de ficar na cama até mais tarde, né? Mata aí essa vontade de jogar tudo para o alto, mas você
tem aquele tempo de oração, de jejum, de meditação na palavra, consagrando-se, separando para Deus, e aí com isso começando a buscar o processo de santificação diante de Deus, você começa a ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. Você precisa tomar posições, você precisa acordar da sua vida medíocre, sabe? Parece uma palavra forte, mas quer dizer média. Quer dizer média. Então você precisa acordar dessa vida medianinha aí que você está vivendo, dessa vida medíocre que você está vivendo e se levantar para lutar. Nós estamos falando de armas. Quando nós falamos de armas, nós estamos falando de luta, de batalha. É fato que vamos sentir fraqueza, é fato que nós vamos ter dificuldades, mas é nas fraquezas e nas dificuldades que nós encontramos o caminho da fé. É através disso que você vai conseguir vencer aí, viver uma vida melhor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a consagrar a sua vida a Deus, ou seja, se separar das coisas deste mundo para o Senhor, sabe? Eu não vou fazer errado. Me consagrar é isso, sabe? É você tomar as rédeas da sua vida e falar, não vou tomar essa atitude errada. Ah, mas o meu patrão me falou que eu era obrigada a fazer uma nota falsa ali. Não interessa, eu não faço. Ah, mas o fulano falou que era para eu falar que você não estava, né? Dizer no telefone que eu não estou. Não, eu não vou falar isso. Sabe por quê? Porque eu me consagrei ao Senhor. Eu não vou mentir. Eu não vou enganar. Eu não vou ludibriar. Eu não vou corromper. Eu não vou me corromper. Sabe? A gente tem feito as coisas erradas. Quantas vezes as pessoas se corrompem? A gente tem falado mal do governo quando a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades. A gente mete o pau no pastor quando a palavra de Deus fala que toda autoridade foi posta por Deus. Então, se o pastor está lá, foi Deus que colocou. Né? Se ele é mau ou se ele não é, isso é um problema de Deus, não é seu. Sabe? A gente mente, fala que tá e não tá, fala que faz e não faz, promete que vai pagar e não paga. Isso não é uma vida de que Deus nos chamou. Você precisa tomar uma posição e começar a se consagrar, a se separar dessas ações do mundo. O mundo fala que pode fazer assim, mas se a Bíblia fala ao contrário, é ao contrário que eu vou viver. Se a Bíblia fala que, olha, você deve ter sexo só depois que casar, é assim que eu vou viver. Ai, mas isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Isso é me consagrar. Isso é buscar a santificação. É usar a arma espiritual para o meu bem. Sabe? É isso, gente. Quantas coisas pequenas nós temos feito achando que é normal, porque todo mundo faz. E lembra aquele ditado que a sua mãe falava? Você não é todo mundo? É verdade. Você não é todo mundo, você é filha do Altíssimo, você é filha de Deus, você tem que ser santificada para o Senhor. Então, para isso, consagre-se, se separe das coisas deste mundo. Se o mundo pratica as coisas contrárias à Bíblia, não faça. Não é porque eles fazem que você tem que fazer, não faça. Não engane, não minta, não roube, não ludibrie. Sabe? Ah, mas é uma mentirinha branca. Não tem mentirinha branca, é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Né? Então, começa a se consagrar. Começa hoje a tomar uma posição. Olha, eu gosto muito de fazer os devocionais aqui com vocês. Mas eu gostaria de verdade, e eu fico muito triste quando eu vejo o contrário, mas eu gostaria de verdade que vocês entendessem que este momento que eu estou falando aqui com vocês, eu só estou fazendo um devocional junto com vocês. Só. Eu não sou ninguém. Eu sou uma filha de Deus como você. Mas o problema é que muitas de vocês, infelizmente, têm buscado os devocionais, não é porque você quer ter junto comigo, né, estar junto com uma outra irmã, tendo aquele tempo em que você vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai estudar, meditar na palavra, e este áudio aqui é só uma pequena direção para aquilo que você vai estudar depois. Não, muitas de vocês, infelizmente, têm buscado na internet aquilo que só a Bíblia pode te dar.
Então tem buscado neste canal aqui, infelizmente, tem buscado aqui no nosso canal palavras que vão agradar o seu coração. E aí se eu falo algo que não vai agradar o seu coração, isso daí não é de Deus. Como não é de Deus? Você precisa se consagrar e não depender de um Google para te falar o que é que está na Bíblia. Você precisa ter a Bíblia na mão e lê-la, praticá-la. É isso. Sabe, a internet não vai te trazer a palavra de Deus. Quantas mulheres, ao invés de se consagrar, têm ido para o Facebook e colocar ali as suas lamúrias, o seu veneno, porque está envenenada na sua alma com as suas mágoas, com as suas queixas, e vai para a internet falar, eu sou assim mesmo, quem quiser que me engula. Meninas, temos que nos consagrar. O mundo pode fazer assim, mas você é deste mundo? Você pertence a este mundo? Ou você é santificada ao Senhor? Então a arma que você tem que usar é a consagração, é se separar das coisas que o mundo faz e se santificar para o Senhor. Esta é uma arma espiritual poderosíssima, poderosíssima. Faça uso dela hoje. Tome uma posição hoje de mudar o rumo da sua vida, consagrando-se ao Senhor, ou seja, separando a sua vida para Deus e santificando-se ao Senhor, tornando santo, para que você possa estar digna diante da presença de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Até amanhã.